Olá, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui nessa semana maravilhosa do Projeto Acolher Perdas e Luto, onde nós estamos trazendo inúmeros temas sobre o Setembro Amarelo. E hoje, nosso terceiro evento da semana, onde vem sendo feito com tanto carinho por vários convidados, nós estamos aqui com Suzana Simões, que está fazendo parte pela primeira vez do nosso Setembro Amarelo. Como vai você? Eu vou bem. Olá, olá, Rosana, olá a todos os amigos que nos acompanham. Eu dei um Vamos susto lá. na Suzana, porque chegamos em cima da hora aqui, mas está tudo certo, só para o coração dar assim, uma acelerada, né? Hoje Uhum. a gente vai falar de um tema tão importante que é desapego e perdas. Gostaria de cumprimentar o pessoal que vai entrando no chat, como também agradecer, antes da gente começar a falar, aos amigos que fazem essa replicagem das nossas lives, o pessoal da Rede Amiga Espírita, TV Harmonia, da TV 7, que carinhosamente levam para outros corações a possibilidade de ouvir sobre esses assuntos, que são tão importantes para a gente nessa semana que nós estamos fazendo de pós-venção do suicídio. Então, esse tema é importante, muito importante, né, Suzana? Porque a gente fala de dois tópicos que tocam profundamente o coração das pessoas, que é tanto a questão do desapego, né, como também a questão das perdas. Queria que Uhum. você começasse falando um pouquinho como é que você vê, dentro até do estudo que você fez de Joana de Ângeles, sobre as perdas. Olha, Rô, a gente já tinha conversado um pouquinho no episódio passado, né, sobre a questão das perdas, e acho que vale a pena a gente relembrar que elas são sempre difíceis, né? Gosto sempre de começar lembrando que para todos nós as perdas elas são um desafio, elas são uma prova para os nossos espíritos. Mas acho que uma coisa que a gente pode sempre rever, que eu gosto sempre de rever, é exatamente o próprio termo, o termo perdas, né? Acho que é sempre um bom lugar para a gente começar. Então, quando a gente está lidando com a morte, claro que a gente está aqui nesse Setembro Amarelo, falando dessa situação desafiadora, difícil, do suicídio, da questão da saúde mental, que antecede muitas vezes o suicídio, né? Essas perdas elas se tornam um pouco mais superlativas, porque a elas a dor da perda natural, a perda traumática, inesperada e todo o sofrimento que vai junto dela. Mas ainda assim, o termo perda, ele é um termo que, dentro de uma perspectiva espiritualista, independente de como o nosso ente querido partiu, ele não existe, né? Existe relativamente falando, existe sempre a perda física, a perda da presença física da pessoa, mas a perda real, em termos absolutos, ela não acontece, porque nós somos espíritos imortais, nós somos mais do que esse corpo físico. Seria muito angustiante, muito sem sentido pensar que a nossa vida ela se resume a esse tempo absolutamente limitado de 60, 80, 100 anos, ou mesmo 20, 30, 40, 50 anos, né? Que a gente está aqui vivendo, lutando, essa vida difícil que a gente tem, que todos nós temos, né? De tantos aprendizados, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, mas também de tanto amor, de tanta alegria, de tanta conquista, e que, de repente, tudo isso acaba, a pessoa se vai, desaparece no infinito, todas as construções terminam, as relações viram pó, então esvazia o significado no nosso próprio existir. Então, o termo perdas, ele fica sempre relativizado por essa concepção de que a perda é física, mas de que a pessoa, na sua
integralidade, digamos assim, o ser integral, com todas as suas conquistas, com a sua personalidade, com o seu céu, com o seu inferno, com o seu purgatório interno, né? Esses estados de alma internos, essa pessoa continua, ela está viva, continuará viva, porque no universo só existe vida. Então, essa visão imortalista já ajuda a gente a, pelo menos, começar a lidar com essa ideia, né, de que se alguém está no luto, perdeu alguém que se suicidou, ter certeza de que aquela pessoa vive e de que nós também viveremos para além do túmulo e que a força mais poderosa do universo é a força do amor. E esse a gente nunca perde. Eu fiquei pensando nessa oportunidade que você está dizendo, assim, quando a gente recebe esse convite de viver a passagem de alguém que a gente ama muito, né? Esse desenlace do corpo físico, a gente vai precisar de olhar para isso. Às vezes a gente vem de um contexto religioso diferente, às vezes a gente teve crenças de educações diferentes, mas quando chega nesse momento, afunila e todo mundo vai precisar de ser chamado, a gente está sendo chamado a atenção para dar atenção para isso. Claro que cada um vai fazer sua busca, suas conclusões, mas todos vamos olhar para essa questão do que representa as relações. Né? Muitas vezes a gente traz a nomenclatura de perda, sim, porque dá essa impressão que a gente ama o corpo, mas naquele momento a gente vai aprender, através da própria experiência, continuando sentindo aquele amor pelo ente querido, que o amor vai muito além do corpo. E para alguns isso é um processo totalmente natural. Para outros é uma coisa que a pessoa fala, uau, nunca pensei nisso, então peraí, eu estou sentindo que eu amo até mais, né? E isso leva a uma reflexão. Sim, eu acho que a gente está aqui convivendo 10, 20, 30, 50 anos com uma pessoa que a gente adora, ama, claro que vai haver ausência, mas aí também nós vamos perceber o que representa esse amor, o que representa a presença, o que representa estar junto, né? A gente vai reavaliar várias formas de ver a vida. Quantas vezes nós perdemos muito tempo com discussões, com verdades, com bobagens, que a gente vai reorganizar em nós a partir de entender que como é importante viver o hoje, porque a gente nunca sabe como é que vai ser amanhã. Então, assim, eu acho que a oportunidade ela é dolorosa inicialmente, mas depois ela é esclarecedora se a gente escolhe esse caminho de olhar mais profundamente o que representa a espiritualidade, o que representa essa morte do corpo, né? Então, assim, eu acho que é um momento de muita absorção, muito aprendizado. Nossa, você falou muita coisa aí. Eu tentei até escrever aqui algumas coisas, né? Mas não é? Sobre Você o não que pensa você... isso? Não, com certeza. Sobre o que você falou aí, né? É interessante, porque, de fato, muitas vezes no momento das perdas que a gente vai aprendendo a valorizar determinadas coisas. E isso, a gente pode pensar isso na simplicidade da vida. Por exemplo, você está bem de saúde, aí você pega um resfriado e te bota de cama e você não consegue trabalhar. Aí, naquele momento, você pensa, mas, meu Deus, que bênção quando eu estou saudável. Só que quando você está saudável, você não está pensando nisso, você não está valorizando aquele estado de coisas. É quando você perde a saúde que você vai pensar na importância e no valor da sua saúde. Então, muitas vezes, quando a gente vai lidando com as perdas na nossa vida, ela vai nos preparando para momentos melhores, para relações melhores, porque, de uma certa forma, elas nos levam temporariamente uma relação, uma convivência muito rica, muito especial para nossa, mas nos prepara para estarmos mais plenos para as relações que ficam e também nos permite redimensionar, como você colocou bem aí, né, valores e atitudes, e até continuar na própria relação com uma pessoa que não está mais fisicamente presente, porque a relação continua também de um lugar melhor, de um lugar mais inteiro. É claro que muda a natureza da relação, porque
você não tem uma pessoa fisicamente, mas eu penso até que a gente tenha conversado um pouquinho sobre isso na vez passada, e eu continuo, assim, é impressionante. Eu continuo trabalhando de forma bastante efetiva na minha relação com meu pai, né? Quer dizer, me comprometi, depois da partida dele, a continuar olhando essa relação. Tenho feito descobertas, tenho aberto o canal, tenho desentupido veias, tenho deixado o sangue fluir com mais leveza, e essa relação continua tão viva, sabe? Então, essa é bem bacana, essa perspectiva que você coloca, porque ela, de fato, ela é possível. Mesmo até para pessoas que não acreditam porque eu sei que o público aqui, né, nem todo mundo é espiritualista necessariamente, mas ainda que a pessoa não acredite na continuidade da alma, do espírito, ela pode pensar na continuidade dessa relação a nível psíquico, do que representou, e você pode fazer as pazes com o que aquela relação foi para você, até para te propiciar um estado melhor e mais completo para as relações que ficam e que continuam na sua vida, né? Então, de uma forma ou de outra, é muito válida essa perspectiva que você trouxe. Do que você falou aí, a gente chama no projeto de ampliar a sensibilidade. Porque se você está se relacionando com o seu pai agora, ou outras pessoas que estão nos assistindo estão se relacionando com as pessoas que amam, o que você está ampliando? Se aqui você via com o olho, ouvia, e a pessoa estava ali, coisa e tal, você convivia, agora você tem que fazer um outro tipo de convivência. Então, você vai o quê? Ampliar a sua sensibilidade de percepção para poder fazer essa convivência. Você vai ouvir mais seu coração, você vai sentir a presença, você vai começar a perceber a energia da presença da pessoa. Então, você começa a desenvolver o quê? A espiritualidade, né? Se de repente isso não é aquilo que você vem se investindo muito, provavelmente você vai poder investir nesse momento. Eu acho que é como se a gente ampliasse das duas formas. Uma, aprendendo a conviver aqui fisicamente com a pessoa, e depois, duas, aprendendo a conviver com a pessoa espiritualmente, né? Os dois têm corpos, sem dúvida. A gente tem o corpo espiritual e depois a gente tem o corpo físico, são corpos diferentes, mais rarefeitos, mas a gente consegue se comunicar, se sentir da mesma forma, só que de formas diferentes no sentido de percepção. Então, aí a gente vai ampliar nossa mediunidade, né? Nossa sensibilidade. A gente vai usar outras ferramentas para essa interação. E Joana mesmo fala, né, que a morte, que essa separação temporária, ela nos dá a oportunidade de nós ampliarmos e desenvolvermos o nosso amor. Então, é uma ampliação da sensibilidade e é uma ampliação dessa capacidade de amar para além da presença física, né? Para além daquela... Um exemplo que eu uso quando faço até esse comentário sobre esse tópico, de uma situação de um casal que lá do Brasil, e o marido viajava muito. E, eventualmente, ele veio a desencarnar em um acidente de automóvel. E ela ficou muito, naturalmente, jovem ainda, ficou muito abalada, e veio uma mensagem para ela que dizia que ele, na verdade, tinha vindo e estava dentro daquela profissão onde ele viajava tanto, para que eles já fossem se acostumando e aprendendo a se amar na distância e na ausência. Olha só, né? Então, é bem bacana isso, essa analogia que a gente pode traçar. Não é essa mesma analogia que a gente faz de esse treino de você amar a pessoa estando na dimensão espiritual? É como se tudo é amor. Então, a gente fica treinando formas diferentes. Eu até diria que a gente morando aqui nos Estados Unidos, eu e você, nós estamos treinando já isso há muito tempo. Com certeza. Manter essa relação com os nossos familiares e amigos do Brasil
entendendo que a distância não é algo que nos bloqueia de continuarmos amando, emitindo energias de amor, desejando que eles estejam bem, né? A gente é da época aqui que o cartão era caríssimo. Hoje em dia a gente fala assim, mas naquela época não. Então Ah, era até um desafio mais profundo. Você falava com a pessoa uma vez por semana, né? 10 minutos, porque era muito caro. E o que a gente vivia? Com que o coração da gente nos supria com a certeza do amor que nós nutríamos entre nós, a pessoa e nós. Então, eu acho que uhum. quando o projeto surgiu, do acolhimento ser online, para mim era isso. Eu falo para as pessoas, nós estamos treinando aqui, porque todo mundo fala, mas funciona o acolhimento online? Mas funciona? Eu falo, esse aqui é o treino para a gente mostrar que funciona quando a pessoa está desencarnada. Funciona, Aham. porque é como se fosse online. É do coração ao coração, do seu Wi-Fi, do seu roteador, que é a sua glândula pineal, que você vai ampliando essa percepção para você entender que o amor não tem planeta, não tem galáxia, né? Não tem metragem. Onde quer que a pessoa esteja, você vai continuar nutrindo, né? E esse é o aprendizado, a gente aprender isso. Então, eu acho que tem um outro aspecto que é muito importante também, que é a gente se dispor a esse aprendizado, porque a gente pode olhar se penalizando muito, que horror, não podia ter acontecido isso comigo, a gente olhar para isso dessa forma, mas a gente também pode olhar para o que a gente recebeu, né? Tudo que a gente recebeu daquela pessoa, a oportunidade de amar aquela pessoa. Então, assim, o olhar de ser grato, o olhar de cobrança, de querer mais, também é um desafio, eu acho, do luto. Não, Que com certeza. Eu quero voltar só um pouquinho no que você falou, e a gente pode retomar aí o caminho do aprendizado com relação ao amor à distância, né? E você faz a referência aí da gente estar aqui nos Estados Unidos e as pessoas que a gente ama estarem no Brasil. Uma das coisas que me ajuda muito, principalmente quando a gente faz atendimento com pessoas que acabaram de chegar aqui, que estão muito sofridas, né? Na perspectiva imortalista, quer dizer, nós somos espíritos imortais com jornadas individuais. Nós temos, cada um de nós, um caminho. Eu olho essa foto aí da postagem, uma pessoa sozinha numa estrada, né? São caminhos que ninguém pode percorrer pela gente. Então, apesar da gente nascer junto numa família e a gente se agregar a determinadas pessoas, a gente não pertence a essas pessoas, a gente não pertence a esse grupo familiar de forma absoluta. Então, quando a gente entende, e aí entra um pouquinho na área do desapego, nesse exercício de desapego, que a minha mãe não é minha mãe, que meu pai não é meu pai, que meus filhos não são meus filhos, meus irmãos não são meus irmãos, né? Mas, na verdade, todos nós estamos em situações e cada um de nós tem uma jornada, tem uma trajetória, objetivos específicos a cumprir. A gente começa, essa perspectiva imortalista, ela começa a ajudar a gente a lidar com essa questão do desapego. Nós somos muito apegados e mesmo a nossa maneira de nos exprimirmos, ela fala do nosso apego. Então a gente fala minha mãe, meu pai, meu marido, né? Meu filho, mas na verdade ninguém é de ninguém e a forma mais elevada de amor é aquele amor que não aprisiona, mas que liberta e que respeita. Respeita o caminho do outro, respeita as escolhas do outro, ainda que elas sejam diferentes das nossas. Mas amor que é amor, quer ver o outro cumprir a sua missão, fazer o seu percurso, aprender com as suas próprias escolhas. Ele jamais aprisiona, ele jamais quer manter a pessoa ali, porque esse aprisionamento rouba dela as possibilidades dela vir a ser de forma mais plena. Então, eu penso que essa situação, todas essas situações de distância, quando a gente acrescenta a elas esse olhar imortalista, a gente vai entendendo que é isso. E o que dá muita tranquilidade nesse olhar também imortalista é essa certeza de que, como você falou e como eu estou falando aqui, de que para o amor não existe distância, né? Então a gente está longe aí, porque
a tua família está fazendo o que eles têm que fazer no Brasil, a minha também, a gente está aqui cumprindo o que a gente tem que cumprir, mas o que faz a gente ser verdadeiramente família não é o fato de a gente ter nascido numa mesma casa, ou ter vivido como irmãos numa mesma casa, mas é o afeto. É o afeto que... Porque você pode... Você sabe disso muito bem. Às vezes você tem um irmão dentro da sua casa e você não se sente tão ligado a ele quanto a outras pessoas que você encontra no caminho. Porque, apesar dele ser teu irmão biológico, ele afetivamente não existe ainda aquela conexão afetiva que caracteriza a família, a verdadeira família, né? Que é a família que se forma pelos laços da afetividade. Não sei se desviei um pouco do caminho, mas eu Não, estava não querendo desviou, só... não Estava desviou. querendo... Se você vê até aqui em cima a nossa capa, a gente tem esse subtópico de acolher sem tabus. Então, eu acho que a gente está rompendo esses tabus quando a gente fala de distância, quando a gente fala de desapego, que são tabus, né? Que o outro tem que ser nosso, que tem que pertencer, que tem que, né? Então, eu acho que para mim, um dos maiores aprendizados foi a construção da família universal, que eu chamo. Porque você só consegue morar assim em outro país se você construir uma rede de amigos que vão se tornar sua família para você dar continuidade, porque as idas e vindas ao Brasil são esporádicas. Então, eu acho que a gente recebeu essa oportunidade, muita gente recebe, como também quando o nosso amigo ou o nosso ente querido parte. A gente vai receber essa oportunidade de perceber que, apesar de nos amarmos, cada um tem a sua individualidade, como você disse, tem a sua missão de continuar, né? Quando a pessoa diz não tem mais sentido ficar sem o outro, vai ter que encontrar o sentido, né? Senão está tudo bem, vai deprimir, vai boicotar, sabotar a própria vida, né? Porque muitas vezes é como se fosse uma forma da gente sabotar. Bom, Deus, não é como eu queria, então eu também não vivo. Eu vou vegetar, vou ficar esperando morrer. E eu acho que esse é o grande convite de você, para quem fica. Minha mãe ficou viúva há 2 anos, recentemente, e eu disse isso a ela: mãe, tem que ter um sentido para você ficar e não ele. Se você ficou, é uma autodescoberta da sua competência de dar continuidade com 86 anos na sua vida, dentro do que, né, lhe é possível, mas mostrando que é possível, né? Minha mãe escreveu um livro de poesia depois da partida, né? E editou ano passado, já vai fazer 1 ano agora. Então, assim, ela foi se redescobrindo dentro disso. Eu tenho um lugar, né? Eu sou alguém sem o outro. E isso não impede que eu ame o outro e me sinta amada, né? Então, eu acho que é um convite para a gente também descobrir a individualidade através desses distanciamentos físicos. Agora, é mais tranquilo, fica mais fácil quando a pessoa ela vai praticando isso no curso da vida, né? Para muitos é muito doloroso, é muito mais desafiante, porque a pessoa vai se dar conta disso, ela vai ser forçada a aprender isso que a gente está falando no supetão. Então, aí a importância da gente estar num programa como esse, falando da morte, falando disso, porque as pessoas não querem olhar para a possibilidade da morte. A gente hoje vive numa sociedade onde a gente está vendo aí a fragilidade da psique humana, o número de problemas que nós temos, a nossa imensa vulnerabilidade, né? Então, existe não somente essa vulnerabilidade do nosso psiquismo, porque a gente pode falar assim, não, mas eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa forte, eu sou mais ou menos equilibrada, mas a gente nunca sabe o que a vida vai trazer para a gente ali na esquina, que tipo de enfrentamento, que tipo de dificuldade, e se a gente vai estar realmente preparado para manter a nossa sanidade mental, para lidar com aquilo de uma forma, sabe, centrada e ajustada. Todos nós somos muito frágeis, estamos sujeitos a experiências de depressão, a experiências de ansiedade patológica e de outras enfermidades. Então,
acho que pensar na imortalidade, falar da morte, pensar no significado da vida, todo esse trabalho de dia a dia, de uma vida, vai criando dentro da gente uma imunidade, uma resistência, recursos, né, de defesa mesmo do sistema imunológico psíquico, para que quando as grandes dificuldades aparecem, os grandes embates ou os grandes sustos, as grandes perdas, as perdas traumáticas, como no caso do suicídio, a gente esteja já mais capacitado para lidar com elas e não tenha exatamente que passar por esses processos que você colocou aí, né, de não aceitação, de revolta, de depressão e etc. E eu fico pensando assim que essa experiência, né, nos remete também que a vida, ela, se a gente for pegar uma estrada única como um guia, a gente poderia utilizar a fala de Jesus. A gente veio aqui para amar ao próximo como a si mesmo. Então, a nossa lição de casa é aprendermos a nos autoamar e amar o próximo, né? Se a gente fosse resumir tudo, para se desenvolver e criar habilidades, né? Tudo está incluído dentro disso. Então, eu acho que quando a gente vive a possibilidade de amarmos alguém, as pessoas que estão à nossa volta, é o presente do treino de amarmos. E quando a gente ama esse outro, é o treino de aprendermos também a nos autoamar. Então, o equilíbrio entre a vida ter sentido, mesmo o outro não estando fisicamente, também é uma forma da gente olhar se a gente está se autoamando. Porque se a gente pendura completamente a nossa vida na relação com o outro, demonstra que a gente está investindo no amor ao outro, mas a gente não está investindo no nosso próprio autoamor. Então, eu acho que ter um olhar espiritual, né, na sua vida, na vida das pessoas, traz essa porta onde a gente pode olhar a vida com uma dimensão maior, que não é a gente veio aqui para ser feliz, para vencer, para a gente ter sucesso. Isso são coisas importantes, mas a gente veio aqui para viver experiências de estar na matéria e não estar na matéria, né? Estar e não estar. A gente vai vivendo isso, né? Uma hora a gente está na matéria, outra hora a gente não está mais na matéria, nesta matéria densa aqui. Uma hora a gente está aqui vivendo toda essa coisa de ter que ter um carro, ter que colocar gasolina, tem que ter emprego, pagar conta, depois a gente está na vida espiritual vivendo um outro tipo de experiência. Então, eu acho que a gente, ganhar essa consciência que a gente está vivendo esses trâmites, hora aqui, hora ali, é importante para a gente sentir a liberdade desse movimento. O que é esse movimento? Essa relação que a gente tem, ela vai perdurar. A gente vai voltar com essas pessoas em muitas outras encarnações, nós vamos continuar nos relacionando, já estamos vindo nos relacionando de outros momentos. É a gente começar a olhar a linha do tempo como algo maior. A linha do tempo é a existência do espírito, não é a existência do meu eu, dessa personalidade, né? É a gente começar a lidar com esse eu eterno, mas não esse eu Rosana, mas esse eu espírito. E quando eu olho para isso, nada se desconfigura, ao contrário, tudo agrega do que a gente vai conseguindo nessa vida aprender. E o nosso legado são os amores que a gente vai tendo um pelo outro. Então, que a gente fortaleça se o outro parte nisso. Muita gente no projeto entra e fala: minha mãe era minha melhor amiga, agora eu não tenho ninguém. Nosso primeiro exercício é o choro reparador, onde a gente fala para a pessoa: faça um exercício com 2 pessoas. Muita gente fala: eu não tenho 2 pessoas, eu não tenho para quem fazer esse exercício. Daí a gente fala: o investimento, porque às vezes você casa e faz só investimento no companheiro, aí você afasta todos os amigos. Então, esses momentos vão mostrando para a gente que as relações de amores é um leque muito grande. A gente não vem aqui para amar só uma pessoa, só os filhos, só os pais, né? Então, essa abrangência também nos leva ao desapego. O desapego de a gente só se enxergar dentro daquele organismo consanguíneo. E a gente começar a se enxergar dentro do organismo divino, que a gente é uma célula divina, que a gente reside onde quer que a vida nos leve. Então, eu acho que leva a uma amplitude essa visão espiritual. Acho, né, na minha concepção, que ajuda muito você lidar com os desafios que a vida vai te trazendo, né, que a gente chama de dores aí, né?
Joana de Ângeles, ela realmente faz o convite para a gente revisitar o nosso conceito e a nossa maneira de viver a nossa afetividade, né? E ela diz, mesmo aquele que amas mais profundamente, eles só vão com você até a beira do túmulo. Ali você vai ter que dar um tchau, um até breve, né? Então, é muito importante isso, porque a gente está falando, se deu exemplo de, né, às vezes a pessoa fala, o meu marido morreu, a minha esposa morreu, era a razão da minha vida, e às vezes é com os filhos, a gente vê muitos pais que a vida meio que acaba, eles entram em depressão, em crise, quando os filhos saem de casa, por exemplo, né? Naturalmente há um esvaziamento, né, de um momento, aí há uma perda também similar, porque a presença física da pessoa que não está ali dentro de casa, mas isso é muito importante, independente de que tipo de perda a gente esteja falando, né? Se é a perda de um filho que sai porque vai agora cuidar da sua vida, se é a perda de um distanciamento, como a situação que a gente vive, ou uma situação de trabalho, ou a morte, ou o suicídio, é muito importante que cada um de nós que está aqui entenda, saiba, e se não sabe, pode começar a procurar entender hoje qual é o sentido da tua vida. Qual é o sentido da tua vida? Da tua vida nessa relação de você, de você com a vida, né? Porque se de um momento para outro essas pessoas que são chaves na tua relação, elas não estão mais, sim, você vai ter a dor da perda, você vai ter o luto, mas você vai ter meios de continuar, porque a tua vida não perdeu o sentido, né? O sentido da tua existência, ele pode até sofrer algumas modificações, mas a essência desse sentido é em você, ela é centrada, ela é ancorada no teu propósito existencial e não no propósito existencial de uma outra pessoa. Então, é preciso que a gente navegue pela existência ancorados em nós mesmos, nos nossos próprios propósitos, metas, significados, sonhos, aspirações, né? Visão do nosso vir a ser, ou seja, o nosso propósito ele tem que ser rico. A gente precisa se sentir em abundância conosco mesmos. É olhar para a sua vida e falar, puxa, aquela pessoa não está aqui mais, realmente um vazio enorme. Eu vou ter que passar por esse momento de readaptação, mas eu tenho suficiente material dentro de mim para me empurrar para frente e para preencher os meus dias, ainda que presentes daquela ausência, mas preenchidos de mim mesma, digamos assim. É muito lindo esse preenchido de mim mesma, né? Até porque eu acho que através do amor do outro você se descobre, né? Então eu acho que quando a gente convive, ao contrário de a gente ficar focado naquilo que a gente não vai ter porque a pessoa partiu, é a gente ficar focado naquilo que a pessoa trouxe para nós com a presença dela. Então, eu acho que por isso que a gratidão é comprovada cientificamente que nos traz tantas sensações, né? O aumento de dopamina, o aumento de tantas reações químicas que nos fazem sentir bem. Porque a gente vai perceber que quando você tem gratidão, você sempre vai manter aquela pessoa com você. Quando a gente fica clamando por uma coisa que a gente não viveu, porque não foi justo, a pessoa tinha vida pela frente, a gente ainda deve viver tantos sonhos, né? É como se a gente tivesse uma exigência por aquilo que a gente não recebeu, ao invés de gratidão por aquilo que a gente já recebeu. Então, eu acho que receber a vida é um grande presente aqui na matéria. Como as coisas vão desenrolar para você, muito vai depender de você, de como você vai atuar, como você vai, o que você vai atrair, pelas próprias condições energéticas que você vibra, o que você busca, mas ao mesmo tempo, eu acho que apesar desse desenho de você fazer esse caminho solo, né, você nunca está sozinho, porque sempre você vai estar com ligações de muitas pessoas que te amam, né? E muitas pessoas que querem ver você bem, que querem que você se suceda bem.
mas essa pessoa está fazendo esse caminho com uma aparência de sozinho, porque essa autodescoberta ela é sua, ela é solitária, né? O outro te apoia, mas o outro não pode te autodescobrir. É você que vai ter que começar a entrar em contato com a maravilha que você é, porque, na verdade, nós somos uma fagulha divina. Então, nós temos embrionário esse amor a ser explorado, a ser conhecido, a ser trabalhado o tempo todo, né? Então, eu acho que todas as convivências jamais vão ser uma perda, serão sempre um ganho para a gente poder se autoconhecer e ter nessa vida momentos inacreditáveis, que a gente hoje pode lembrar, né? Quantas coisas boas você viveu, e eu também, com as pessoas que já partiram para você fisicamente, né? Então, eu acho que nós estamos num momento onde vibrar bem é a gente aprender a agradecer. Se sentir bem é se sentir cheio dessa vida. E se tiver dúvida, né? Hoje eu falei com um rapaz novinho, que está passando por um momento assim, exatamente disso. Eu estou pensando em partir dessa terra, porque não vou fazer diferença aqui, né? Uhum. Eu disse que com o coração bom que você tem, se você acha que não tem nada para você receber dos outros, porque se você for embora ninguém vai te, né? Porque ele dizia, se eu for embora ninguém vai lembrar de mim, né? Então eu falei para ele, então faça você ser lembrado, dê você às pessoas com esse coração bom, vai limpar a praia, vai ajudar pessoas, vai cuidar dos animais, vai fazer um trabalho aonde você sinta que você está deixando um legado. Se o outro não corresponde, isso já pertence ao outro, mas você se enche do que você tem competência de oferecer para os outros. E você pode ter certeza que sua vida vai encher de alegria, de bem-estar, você vai gostar. Então, às vezes, o preenchimento vem não do que vem de fora, mas do que vem de dentro, né? Só que a gente não tem muito isso explorado. É como se a gente tivesse uma infinidade de possibilidades, mas que a gente ainda não sabe. O iPhone 15, que eu ainda nem vi o que ele tem, mas é o iPhone 15 que vem com muitas possibilidades, mas você não sabe usar, né? Você fica ali olhando, precisa do Você usa manual. uma fração, né? Uma fração. Então, que a gente possa pegar isso que nós somos e ir usando essas frações. Cada vez vamos aprendendo um pouquinho mais do nosso potencial, da nossa capacidade realizadora, das ideias que a gente pode ter para tornar o mundo melhor, para tornar o ambiente, a comunidade, a escola, a casa que a gente mora, né? Que a gente possa ser essa criação, porque eu acho que é isso que a gente deixa aqui na Terra, a nossa marca de perceber o quanto tudo isso aqui também é nossa responsabilidade, né? Tornar essa sociedade melhor é nossa responsabilidade. Acolher quem está vivendo situações dolorosas está na nossa alçada. Ah, mas os outros têm que cuidar. Não. Se eu tenho potencial, está na alçada do potencial que eu posso atingir, fazer isso. E isso começa a dar sentido na vida, né? Então, eu acho que esse esvaziamento é a falta dessa espiritualidade, que não é necessariamente religião, é espiritualidade, né? As pessoas confundem muito. Eu acho que é você se ver como um ser espiritual, né? Isso é muito abrangente. Você tocou em alguns pontos que eu gostaria de voltar. A Elaine Ribeiro aqui colocou que ela vivia uma simbiose, né? E tantas pessoas, né, Elaine? Você não está sozinha. Isso aí é uma coisa que muitos de nós vivemos. E vivemos por quê? Porque vivemos num distanciamento da fonte de amor do universo, e então nós vivemos um paradigma enquanto sociedade, enquanto humanidade, que é o paradigma da escassez. Então, a gente é incapaz de reconhecer todas essas possibilidades de iPhone 15 que nós somos. E a gente, porque não reconhece as nossas próprias possibilidades, a gente entra nas relações e faz das relações o nosso oxigênio, né? Então, a gente parece que só sobrevive com elas, até o dia que a gente encontra as forças para entender que não, que a gente consegue respirar por conta própria, que a gente tem os recursos e que as relações elas devem ter os seus campos de individualidade, a pessoa permanece quem ela é, relação não é junção, relação não é a pessoa se desfazer na outra, pelo contrário,
uma relação saudável, as duas partes se mantêm íntegras, se mantêm inteiras, se mantêm atuantes, mas com um espaço comum onde elas interagem, elas constroem, elas crescem, mas mantendo os seus espaços de individualidade. Então, isso é bastante importante. Mas, voltando ao que a Rosana estava falando, é interessante que eu trouxe o exemplo da estrada, que a gente está vendo aí, da pessoa caminhando sozinha, né? E a gente estava falando desse movimento, desse trajeto que ninguém pode fazer por nós, mas Rosana pontuou de que a gente vai, de fato, é assim, mas a gente precisa ter as pessoas que nos apoiem. E, nesse sentido, eu acho que o projeto ele faz um trabalho absolutamente maravilhoso, e esse rapaz que conversou com você hoje de manhã, ele tem uma grande potencialidade de ajuda, porque o que o mundo mais precisa no dia de hoje, falando de Setembro Amarelo, falando de questões de saúde mental, falando de suicídio, o mundo precisa de uma rede de empatia. A solução para a crise que a gente atravessa no mundo hoje está na empatia. O obstáculo que a gente enfrenta, seja nos templos religiosos, qualquer que eles sejam, espírita, católico, ou fora dos centros religiosos, nos locais acadêmicos, ou qualquer lugar da nossa humanidade, o maior obstáculo para que a gente se ajude, se salve, é a vergonha. É a vergonha. O ser humano, a vergonha é um sentimento que ele predomina na nossa humanidade. Todos nós sentimos vergonha. Nós temos uma profunda vergonha do humano em nós. Nós temos vergonha do nosso corpo, nós temos vergonha do nosso envelhecimento, nós temos vergonha daquilo que a gente considera e coloca como as nossas fragilidades, a gente tem vergonha da nossa sombra e a gente não fala porque a gente prefere morrer do que expor a nossa vulnerabilidade. Então, o projeto Acolher Perdas e Lutos, eu tiro o meu chapéu over and over, né? Porque o projeto ele se propõe a oferecer a escuta compassiva. E essa escuta compassiva, ela salva vidas, porque as pessoas precisam de um espaço neutro. A forma mais sofisticada de inteligência que existe é a capacidade do ser humano de observar e de escutar sem julgar. Vou repetir, a forma mais sofisticada de inteligência que existe está na capacidade do ser humano de observar e de escutar sem julgar. Então, a questão da vergonha, a solução dela está na vida de relações. Nós podemos, através do autoamor e podemos, através da autoaceitação, criarmos me falta a palavra em português, criarmos um ambiente interno que vai nos favorecer falar. Mas a resolução da vergonha não está necessariamente no autoamor e na autoaceitação, porque a vergonha ela só se resolve na vida de relações. Ela é um problema relacional. Então, o que salva as pessoas, o que o mundo precisa hoje, é de uma escuta empática, é de alguém que não olhe para a situação, mas conecte com você no sentimento. Então, esse rapaz, ele fala de um sentimento que um mundo de pessoas experimenta, de que a vida dele não vale, de que se ele for embora ninguém liga. É exatamente na escuridão dele, é exatamente na miséria que ele vive que está também o tesouro e o potencial dele. Porque se ele pensar que existe do lado dele um mundo de pessoas e ele se prestar a escutar alguém
que vai falar de algo que ele conhece, ele vai poder oferecer àquela pessoa um coração, uma escuta, um abraço, uma casa, um lugar, casa no sentido de um lugar seguro, onde ele vai se sentir visto, ele vai pensar, eu não estou sozinho, porque tem alguém que está aqui me escutando, e ele vai encontrar as forças, então, para fazer o processo necessário de fortalecimento de si mesmo e de chegar um dia e dizer, não, apesar de tudo isso, viver vale a pena. Então, deixo aqui registrado a minha admiração pelo trabalho do projeto. Que você faz parte. Faço parte, estou aprendendo, né? Estou aprendendo, estou aprendiz. Você faz parte, né, com a gente. E você faz parte de tudo que você faz. Mas eu fiquei pensando uma coisa que você disse que eu achei assim, absolutamente fantástico, né? Enquanto a gente não se ama, a gente está sempre esperando a validação do outro. A gente está sempre depositando no outro o valor da nossa existência. A gente está sempre depositando no outro a expectativa que ele reconheça do que nós somos capazes. Então, hoje a gente vive essa crise da beleza, a crise dessa expectativa de ser amado, né? Por quê? Porque eu acho que precisamos investir na ajuda desse ser se autodescobrir, descobrir os seus potenciais, que até a gente descobrir, a gente ainda fica focado nesse potencial que o outro diz que eu tenho. Então, eu acho que é um investimento, Suzana, na educação religiosa, na educação escolar, na educação da família, aonde a gente vai validar aquele ser dentro da competência dele para que ele possa usar aquela competência embrionária para desenvolver outras. E o que você disse, o projeto criou essa questão de ser uma ponte neutra para a escuta, para ajudar que esse outro identifique ele mesmo, justamente porque para que a gente possa ajudar a pessoa a perceber o potencial que ela tem de poder se amar, de poder lidar com as situações que ela tem na vida dela, de poder amar o outro, sem precisar que o outro dê uma valia para ela, né? Porque a gente está sempre esperando, a gente está sempre com expectativa, e a gente começar a perceber que nós somos a maravilha do mundo. Nós somos todos criados à semelhança divina. Então, temos embrionária essa semelhança. O que nós precisamos fazer é desenvolver. Então, pessoas como pais, educadores, professores, religiosos de liderança, governos, precisam ajudar as pessoas a se autovalidarem. E dessa forma elas vão perceber que elas podem fazer essas mudanças nelas mesmas e no mundo, né? Porque eu acho que um amigo bem recente aqui, em comum da gente, Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteira, o fundador, ele disse uma coisa para mim assim maravilhosa. Ele disse, se referindo às crianças que estão numa escassez muito grande na África, ele disse, o mundo de regeneração só acontece quando essas pessoas não passarem mais fome, quando houver igualdade, quando todos estiverem se tratando, se ajudando dentro dessa perspectiva de se autoconhecer, se autoamar, se autoajudar. Então, enquanto a gente ainda não percebe um ao outro, é porque a gente não se percebe. Então, nós precisamos fazer esse trabalho o tempo todo, de ajudar a gente mesmo a se auto-perceber através do outro e o outro através da gente, para que essa escassez de amor próprio, porque a escassez não é só a fome que leva essas crianças a morrerem por inanição, mas a escassez que a gente tem, às vezes, de paciência, de escuta, de entendimento, a escassez de aceitar o outro como ele é, né? Então, aceitar a gente mesmo, com as falhas. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar, porque esse trabalho de escuta, ele é um trabalho de duas vias, né? E há uma postagem que eu vejo aí com alguma frequência, eu vou falar sobre ela, mas antes disso, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, para aqueles que são espíritas, na casa espírita, com uma reunião de mediunidade, por exemplo, né? Então, vem os espíritos sofredores, a gente conversa com eles, a gente busca ali um exercício de uma escuta empática, uma escuta que se conecta com o sentimento, com aquela dor, e que dignifica, e que
ergue aquele espírito, somos todos espíritos. A prática dessa escuta a gente também faz fora da mediúnica, naturalmente, dentro do projeto, mas por que será que a gente não usa da mesma escuta, da mesma compaixão, da mesma empatia, quando se trata da nossa própria humanidade, né? Então, a postagem é o seguinte: experimenta falar para você mesmo o que você estaria falando para uma outra pessoa amiga sua. Ou seja você o seu melhor amigo. Trate-se, né? Converse com você, escute a sua própria alma com a mesma empatia. Então, é uma via de duas mãos. No exercício da escuta compassiva com o outro, a gente vai aprendendo que a gente tem, sim, a capacidade de fazer a mesma coisa com a gente. E na medida em que a gente vai se tornando cada vez mais hábil na nossa escuta interna e na nossa capacidade de acolhimento interno, também vai se expandindo a nossa capacidade. E a gente vai... Hoje eu conversava também com uma amiga, hoje cedo, fazendo um atendimento, e ela me falava da grande decepção que ela teve com a filha dela, quando ela enxergou na filha dela um aspecto muito humano de uma filha que havia sido muito perfeita, digamos assim, né? E aí eu falei, mas essa é a dificuldade que a gente está sempre se frustrando com a gente mesmo, porque às vezes a gente se surpreende, né? A gente faz coisas, a gente tem comportamentos, a gente diz coisas, a gente diz, mas essa não sou eu. Não, essa é você só não sabia. Né? Então, agora é hora de acolher, é hora de ter empatia, é hora de entender que por trás daquele comportamento que, de fato, te surpreende, porque estava tão bem escondido, né? Que você nem achava que era seu, mas é seu sim. Então, é o aprendizado desse acolhimento, tá bom, sou eu sim. O que está por trás disso? Porque, geralmente, por trás dos comportamentos mais bizarros, sejam os maus tratos com a gente mesmo, com os outros, seja o tirar da nossa vida, o que existe são dores superlativas pedindo para serem acolhidas. Sem dúvida, e o que você disse é tão profundo, né? Eu fiquei pensando, a gente almeja tanto um mundo melhor e a gente não torna ele dentro da gente melhor. A gente almeja tanto ser amado e a gente não investe em amar a gente, né? Então, eu acho que nós precisamos fazer um upgrade no nosso software, né? Nós precisamos ampliar a visão do que a gente enxerga como objetivo de vida. Hoje eu falava, vocês estão até ouvindo os barulhinhos aqui, porque eu estou na recepção do Civic Center aqui de Pampano Beach, porque até então a gente estava dando aula sobre treinamento acolhedor, e eu vim aqui para eles continuarem lá. E a gente falava sobre isso, a expectativa que a gente é educado para ser feliz. E a concepção que a gente encontrou sobre felicidade é a ausência de dor e problemas. Então, todas as vezes que a gente vive o desafio de um que a gente chama de problema ou dor, a gente rejeita, a gente quer tomar o comprimido rapidamente, mas a gente não quer analisar que aquela enxaqueca está vindo daquele telefonema, porque a pessoa tocou num assunto que foi um gatilho, um abandono que você tinha lá na sua infância, sabe, uma coisa lá em você. Não, a gente quer tomar um comprimido e esquecer, a gente quer deletar, e a vida você vai atraindo complexidade justamente para você poder engrandecer, enriquecer as suas possibilidades. E a gente rejeita isso como sendo um castigo. Ah, Deus me livre. Não, eu não quero. Ah, é uma doença, você quer tomar um negócio, eu quero que essa doença suma. E às vezes a doença é o seu grande despertar da sua alma, que até então era tão materialista e agora você consegue enxergar além do material, porque aquela doença te despertou, né? Então, assim, que a gente aprenda a aproveitar o que a gente atrai na vida. Porque o que nós atraímos na vida é o que nós precisamos aprender, são os instrumentos e as pessoas que vão nos levar
a compreender as coisas de uma outra forma, né? É o upgrade do software, é a possibilidade de ampliar a visão através do que a gente atrai. Adenauer Novaes falou uma coisa na sexta-feira passada no Encontro com o Sagrado, que foi muito lindo, teve muitas pessoas que me escreveram até falando sobre isso. Ele disse, eu disse, como você está? Ele disse, eu estou ótimo, porque eu tenho a certeza que todo mal que me acontece sou eu mesmo que crio, não vem de ninguém. É isso, né? Todas as coisas que nos acontecem que a gente não curte muito estão ligadas às coisas que nós atraímos, muitas vezes experiências que são necessárias, mas que a gente olha isso se vitimando, tentando achar um culpado, né? Mas muitas vezes não tem um culpado, é uma experiência de vida para que a gente reaja de uma outra forma à medida que você vai passando por ela. Então, que a gente seja grato pela oportunidade de estarmos na vida, vivendo essas inúmeras experiências. Como eu estou me sentindo grata agora de você ter aceito, a gente está fazendo hoje. Fizemos uma transformação para você fazer parte do Setembro Amarelo, um ajuste perfeito, fala que não foi perfeito, porque a amizade vai nos levando a isso. A gente está criando uma coisa aqui por uma amizade que a gente criou lá atrás. Então, que a gente possa ir, sabe, se enganjando no que vai aparecendo e percebendo que tudo é sempre para nos ajudar a despertarmos cada vez mais o nosso potencial, né? Então, com certeza. A vida é maravilhosa. Já estamos quase na hora, mas eu gostei muito de você ter trazido e lembrado esse conceito de felicidade, né? Que felicidade não é ausência de problema e não é ausência de dor. Felicidade, quando a gente pensa em felicidade, é uma coisa muito mais profunda, é um estado de alma que, sim, profundamente conectado com a gratidão, mas a gratidão é algo que a gente também vai desenvolvendo. A gente tem que se propor a desenvolver esse estado de gratidão e o entendimento do porquê da vida e do porquê das circunstâncias, esse paradigma imortalista, ele de fato fortalece muito a nossa fé e ajuda no desenvolvimento dessa gratidão, que é independente das coisas estarem boas ou não. Você pode estar triste, você pode estar no luto, e ainda assim, na base do teu ser, correndo nas profundezas da tua alma, é o rio da gratidão, entende? Então, tudo flutua nele, mas ele é a água que movimenta a vida e que te sustenta em todas as circunstâncias. Você ter aquela certeza absoluta de que não importa o que esteja acontecendo, quão difícil a vida esteja sendo, essa vida, esse universo inteiro que vibra na absoluta harmonia, que é a harmonia de Deus, que é a harmonia do Criador, esse universo ele está absolutamente comprometido com o teu crescimento, a tua felicidade, a tua paz. E tudo que você está vivendo, na verdade, são situações e são instrumentos que a vida vai colocando para a sua promoção. Então, para extrair de dentro de você a tua pureza, que a gente traz essa pureza, né, latente na nossa alma, e a vida vai esculpindo o nosso ser e extraindo, através das dificuldades, essa pureza que caracteriza a nossa essência. Essa consciência, essa certeza, a conexão com essa verdade enche o nosso coração de gratidão, ainda que dos nossos olhos esteja correndo um rio de lágrimas, mas a gente sabe que a vida está no trabalho contínuo de promoção do nosso ser. Nossa, é um espetáculo, espetáculo. Fiquei ouvindo você falando como se uma coisa... A gente não está aqui para ninguém ficar chateado com o que a gente está dizendo, daquilo que a pessoa não é. A gente está aqui para dizer tudo que ela pode ser, né? É o nosso passo, é a nossa fé, é a nossa certeza, é a nossa gratidão, é o nosso entendimento que é temporário a dor, né? Mas que ela é educativa, e isso pode preservar em nós mudanças, né? Promover mudanças fantásticas. Então, que a gente está aqui para gerar esperança nas pessoas,
não através do apego das perdas, mas através da maravilha da vida, por nós estarmos aqui representando um divino, né, que para todos os lados que a gente olha, a gente percebe a sua presença, né, em tudo que foi criado, o nosso corpo, a natureza, né, os animais. Então, que a gente regozije disso e torne isso a esperança diária para a gente poder ir lidando com cada situação, que muitas vezes é extremamente desafiadora, Sim. mas que a gente tem competência e que a gente não está sozinho, que muitos vão estender a mão e vão poder nos ajudar. E esse é a ideia do projeto, como também é essa ideia do Conscious Living, que é o centro espírita que a Suzana fundou, dirige em Miami, que tem essa ideia de criar um lugar luminoso ali, né, um ambiente, como a gente chama de usina do amor, onde a pessoa ali se sinta abrigada, para ela sentir que a caminhada ela é solitária internamente, mas que nós estamos sendo apoiados por outros, né? Então são ambientes onde a pessoa sente o reflexo da própria luz dela, através da consciência que o outro traz, do valor que ela tem, né? Essa luz. Então que a gente tenha muita gratidão por essa vida, por estarmos juntas aqui, por podermos estar fazendo esse trabalho, que a gente faça isso e muitas outras, né? Porque é muito bom fazer coisas boas. É o que eu digo, é o bem pelo bem. Então não interessa qual projeto você está, né, que tipo, como é que é. Uhum. É o bem pelo bem, todos os bens, todo bem leva a gente ao bem. Então que a gente se envolva, cada um daquilo que se sente melhor, que se sente mais confortável, mas que se envolva em alguma coisa que seja boa para todos, né? Para si próprio e para o próximo. Obrigada por você ter vindo. Muita gratidão. Eu quero também agradecer a Roberta Montelato, uma das fundadoras do projeto, porque não tem como eu não ficar olhando para a Suzane, não ficar olhando para essa imagem inacreditável que a Beta criou, para essa capa. Muito bacana. Muito linda. Fiquei olhando a Suzane e esse ser embaixo dela andando, assim. Que pode ser a nossa própria sombra, tudo aquilo que a gente ainda não assimilou de nós, mas que existe, né? A nossa sombra luminosa também, né? Daquilo que a gente não percebe de maravilhoso em nós, né? Então, gratidão a todo mundo do projeto que está fazendo essa semana acontecer, ao trabalho de muitas pessoas que faz com que isso aconteça, e pela sua presença. Obrigada mesmo. Quero contar com você que amanhã a gente vai ter uma live no Instagram do projeto, com a nossa querida Maria do Carmo. Nós vamos falar o que fica após o suicídio. Maria do Carmo foi acolhida no projeto, é uma acolhedora, está escrevendo no TCC dela sobre o projeto, escolheu o projeto Acolher Perdas e Luto, a faculdade dela aceitou, ela está fazendo TCC sobre o projeto, onde ela viveu a experiência do suicídio do filho dela, e ela vai trazer assim de uma forma fantástica, tudo que ela aprendeu e que ela tem transbordado nas pessoas, acolhendo muitos corações que estão passando por coisas parecidas, e a história dela é realmente uma inspiração. E depois nós vamos ter a alegria de, na quinta-feira, peraí, por que não está passando aqui? Opa, peraí. Só um minuto, gente. Sou eu aqui, ó. Aqui. E na quinta-feira nós vamos ter o nosso querido César Augusto. Ele é um psiquiatra, faz parte da Fraternidade Sem Fronteiras e faz com a gente o Alma Saudável, um programa mensal, onde ele vai estar com Maísa falando sobre lidando com o estigma da pós-venção, que é algo muito importante que a gente pensa também. A gente fala muito sobre a prevenção, mas a gente também quer falar muito sobre pós-venção, porque pós-venção é o acolhimento àquelas pessoas que passaram já pela questão do luto. Então, que a gente aprenda, né, e lide com essas pessoas bem. Então, vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. E gratidão, Suzana, por você ter vindo. Muito obrigada. Gratidão, Rô. Até a próxima. Um abraço para todos. Boa noite a todos vocês aí do chat, gente. Fiquem com Deus.